videoaula aqui do canal. Hoje eu vou ensinar a receita deste cropped que é bem fácil de confeccionar e espero que tu goste. Então, vamos lá? Lista de materiais que eu utilizei para confeccionar o meu cropped. Para o meu tamanho, eu utilizei apenas um novelo da linha Divine da Têxtil Piratininga, que tem um tex de 295. A cor que eu utilizei foi a cor lilás e as agulhas indicadas são da numeração 2 até a 3 mililímetros. A agulha que eu vou utilizar para confeccionar o meu cropped é a agulha número 2. A gente também vai precisar da tesoura, da fita métrica para tirar as medidas, marcadores e os botões para colocar ali na parte da frente. A medida que você vai precisar é a circunferência do busto e a altura que você quer o seu cropped. Somente essas medidas. Para começarmos o nosso cropped, vocês vão pegar a medida da circunferência do busto, que no meu caso eu tenho 85 centímetros, e aí eu vou diminuir, e vocês também dá a medida de vocês, 14 centímetros. Que no meu caso, de 85 menos 14 centímetros, as correntes iniciais que eu vou precisar fazer são 71 centímetros de corrente. Esses 14 centímetros que eu estou diminuindo é para fazer essa parte aqui da frente com um ponto diferente aonde vão os botões fakes, tá? Porque esse cropped ele é fechado, não, o botão é apenas de enfeite. Vocês vão ver lá no final do vídeo como eu faço o fechamento e o detalhe ali para aparecer que o botão não é fake, mas é porque o cropped ele não fica aberto na frente, embora a gente trabalhe aqui, ó, ele aberto, no final eu fecho essas duas partes. Agora, aqui no início com vocês, eu vou fazer as correntes e eu vou fazer apenas uma amostra, mas vocês vão seguir fazendo na medida do seu busto aí, conforme eu expliquei aqui para vocês as correntes. Eu vou fazer apenas uma amostra, porque quando eu gravei aqui nesta parte aqui que já tá pronta, eu não gostei da minha explicação, então eu vou estar regravando aqui, explicando de uma melhor forma, por isso eu vou estar fazendo apenas uma amostra, porque é só para mostrar como é os pontos, porque vocês fazendo na medida de vocês vai dar certo. Então, eu vou começar agora o meu cordão de correntes. Vou dar a laçada aqui. Vou começar aqui as correntes, essa aqui eu aperto, não vou contar. E aí, eu vou fazer, então, um cordão de correntes, que como eu falei pra vocês, aqui eu estou fazendo apenas uma amostra. Neste aqui, quando eu comecei, eu fiz um cordão de correntes de 71 centímetros para o meu tamanho. Vocês vão fazer no tamanho de vocês. Então, vocês vão fazendo as correntes e um detalhe importante. O cordão de correntes de vocês tem que ter um total de correntes que seja múltiplo de 4. Então, vocês vão ir contando de 4 em 4 correntes até chegar na medida que vocês precisam. Então, quando eu fui fazendo este cordão aqui de 71 centímetros, eu fui contando de 4 em 4 correntes até chegar na minha medida. Se passar um pouco ou ficar um pouco menor para ficar na medida, não tem problema. Só tem que ser um número múltiplo de 4 para os pontinhos ficarem certos ao final da carreira, não sobrar nenhuma corrente. Então, vocês vão contando, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, vamos contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e vão contando assim até chegar na metragem do cordão que vocês precisam. Vão contando de 4 em 4 correntes, que aí ao final vai dar certo a quantidade de pontos que vocês precisam. Então, vou fazer aqui a minha amostra, vou contar aqui quantos pontos eu tenho e volto. Então, fiz aqui um cordão de 10 centímetros, passou ali um pouquinho, porque como eu falei, eu tenho que ter um total de correntes múltiplo de 4. Então, eu fui contando de 4 em 4 correntes até chegar ali na medida dos 10 centímetros. Vocês vão chegar na medida de vocês. Lembrando que eu estou fazendo aqui apenas uma amostra. Ó. Agora, feito aqui
o nosso cordão de correntes, eu vou fazer mais uma corrente. E aí, agora, eu vou dar a laçada na agulha e eu vou contar, ó, 1, 2, 3. Na quarta corrente, eu volto, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho na corrente do lado e faço outro ponto alto. Fiquei com um total de 3 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente tem aqui, eu conto como um ponto alto, mais estes 2 pontos, fiquei com um total de 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, dou a laçada na agulha, a gente vai pular um ponto da base, vai vir na corrente seguinte e vai fazer outro ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho na corrente do lado e faço outro ponto alto. Preciso ficar com o total de 3 pontos altos. Então, dei a laçada na agulha, venho na próxima corrente e faço outro ponto alto. Agora, já tenho o total de 3 pontos altos, faço uma corrente de separação. Vou pular um ponto da base, venho na corrente do lado e faço um ponto alto. Preciso ficar com o total de 3, então venho na corrente do lado e faço outro ponto alto. Fiquei com 2, preciso de mais um. Venho aqui no do lado e faço outro ponto alto. Então, vocês vão trabalhar desta forma até o final da carreira. Agora, vocês vão fazer uma corrente de separação, vão pular um ponto da base e vão vir na corrente seguinte e vão fazer o ponto alto de vocês até ficar com o total de 3 e a gente vai formando este ponto aqui. Então, sigam trabalhando exatamente assim até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, ó, fez meus 3 pontos altos e aí notem que aqui a gente ficou com as últimas 4 correntes. Que aí aqui agora eu faço uma corrente de separação, dou a laçada na agulha, vou pular um ponto da base e vou fazer aqui então os meus últimos 3 pontos altos, um em cada corrente. Fiz um ali, venho na próxima corrente, faço outro ponto alto e aí aqui na última corrente faço o outro ponto alto. Então, fazendo as correntes num total múltiplo de 4 e quando chegar lá no final mais um, vocês vão voltar e vai dar certinho a quantidade de pontos que vocês precisam para o trabalho terminar certinho aqui no final. Para iniciar a próxima carreira, a gente vira o nosso trabalho e aí vocês sempre tomem cuidado aqui no iniciar e ao finalizar a carreira para não diminuir ou aumentar os pontos, sempre fazer da forma certa. A próxima carreira, a gente vai inserir a nossa agulha aqui neste último ponto. Ó, vou inserir bem aqui, ó. Vou puxar aqui o meu ponto, dou uma largadinha e faço um ponto baixo. Faço mais uma corrente, que aí aqui eu fico com a altura de um ponto alto. E aí agora eu vou fazer mais uma corrente para ser a corrente de separação e eu poder pular para a minha corrente, que a gente sempre vai trabalhar com os pontos aonde a gente tem a corrente a partir de agora. Então, dei a laçada aqui na minha agulha, venho aqui aonde está a corrente e vou colocar aqui solto 3 pontos altos. Ó, 1, 2 e 3. Pegar direito que enroscou a linha. E aí aqui o ponto fica assim. Sempre vou separar com uma corrente, então faço aqui uma corrente de separação e pulo para a minha próxima corrente aqui e vou fazer mais 3 pontos altos soltos aqui dentro deste espaço.
Como eu falei, a gente sempre vai trabalhar aonde tem as correntes, colocando os 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, a gente coloca uma corrente de separação, venho para a próxima corrente da carreira anterior e coloco os meus 3 pontos altos. Então, vocês vão trabalhar desta forma até o final da carreira. 3 pontos altos aonde tem a corrente da carreira anterior, separado por uma corrente. Vão trabalhando assim, que quando eu chegar lá no final, eu volto para a gente finalizar a carreira. Chegando aqui no final, trabalhei os meus últimos 3 pontos altos, aonde estava a corrente da carreira anterior, e para finalizar esta carreira, eu vou fazer uma corrente de separação e o meu último ponto alto para finalizar essa carreira da mesma forma que eu iniciei. Sempre a gente vai finalizar a carreira da mesma forma que a gente iniciou, então vocês podem cuidar no trabalho de vocês, que como vocês iniciaram, vocês precisam terminar e cuidar para não diminuir nenhum ponto. Então, dou a laçada aqui na agulha e aqui nesta última corrente que a gente fez da carreira anterior, eu inseri a minha agulha no meio dela, vou puxar aqui o meu fio e fazer um ponto alto. Então, sempre vocês vão olhando, na peça de vocês se ela está ficando retinha, tá? Se na carreira anterior eu iniciei e finalizei com os 3 pontos altos, na próxima carreira eu começo com apenas um ponto alto. Essa última carreira aqui tem apenas um ponto alto no início e no fim, então eu inicio a próxima carreira com 3 pontos altos. E assim eu vou fazendo até o final. Agora, então, vou iniciar a próxima carreira com vocês. Viro aqui o meu trabalho. E aí, vou inserir a minha agulha aqui neste ponto, último ponto que eu fiz. Puxo aqui o meu fio, espicho e faço um ponto baixo. Mais uma corrente para dar a altura do ponto alto. Agora que como eu já tenho um ponto alto, aqui dentro desta corrente eu só vou colocar mais 2 pontos altos, que aí aqui no início eu já tenho os meus 3 pontos altos que eu preciso. Agora o restante da carreira eu sigo trabalhando normalmente, sempre aonde tem as correntes da carreira anterior, eu coloco mais 3 pontos altos, lembrando que a gente sempre tem que ter a corrente de separação entre os 3 pontos altos. Então, eu fiz os meus 3 pontos altos, uma corrente de separação, venho aqui para este espaço e coloco mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, venho para o próximo espaço e coloco mais 3 pontos altos e eu vou seguindo assim até o final da carreira. Vocês também, o ponto aqui no meio não muda, é sempre desta forma que segue. Lá no final da carreira eu volto para a gente finalizar. Fiz aqui meus penúltimos 3 pontos altos, uma corrente de separação e venho para o último espaço aqui que eu tenho. Então, aqui nesse espaço eu coloco 2 pontos altos soltos e o último ponto alto para finalizar e ficar reto aqui no final, eu dou a laçada na agulha e venho aqui onde a gente fez a corrente, eu vou inserir a minha agulha na corrente, tá? Vou puxar aqui o meu ponto e faço o ponto alto. Que aí aqui ele vai deixando mais retinho na parte do lado. Então, como eu falei para vocês, se uma carreira finalizou com 3 pontos altos, a próxima vai ser iniciando e finalizando com apenas um ponto alto. Eu vou mostrar mais uma vez para vocês como iniciar e finalizar a carreira com apenas um ponto alto. Esta carreira de 3 pontos eu não vou mostrar mais, porque vocês podem voltar aqui no vídeo, que eu vou deixar os capítulos salvos,
E aí vocês podem voltar no vídeo e ver como eu fiz, se caso vocês ficarem com dúvida. Então, aqui, viro a minha carreira, venho aqui dentro do primeiro ponto, do último ponto, né, que a gente fez da carreira anterior, insiro a minha agulha, puxo aqui meu fio e faço um ponto baixo, mais uma corrente que dá a altura de um ponto alto. E a segunda corrente, que é a corrente de separação, para poder vir aqui para a corrente da carreira anterior neste espaço e fazer os meus 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Uma corrente de separação e vou seguindo o meu trabalho normalmente, colocando os meus 3 pontos altos onde tem as correntes até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, fiz meu bloco de 3 pontos altos, faço uma corrente de separação e aí vou fazer o meu último ponto alto aqui na corrente que eu fiz da carreira anterior, insiro a minha agulha ali, puxo o meu fio e faço o meu ponto alto. E vocês vão então seguir desta forma, trabalhando estes pontos até chegar na altura que vocês querem o cropped de vocês. Lembrando que qualquer dúvida que vocês ficarem no início e no final das carreiras, vocês podem voltar aqui no vídeo, porque segue sempre da mesma forma. Assim que vocês completarem a altura que vocês querem o cropped de vocês, a gente vai para a próxima parte. Finalizei então aqui a altura, e aí agora a gente vai trabalhar aqui na parte da frente. Aqui, ó, nessa parte aqui na lateral, onde estão os pontos, a gente vai vir trabalhando para poder fechar a frente. Então, aqui eu vou subir, sem cortar fio, sem nada, subir 2 correntes para dar a altura de um meio ponto alto, porque a gente vai trabalhar com meio ponto alto. Então, dou a laçada na agulha e dentro deste ponto eu coloco 2 meio ponto alto, ó, que é, vou mostrar aqui para vocês. Dá a laçada na agulha, vem aqui no meio do ponto, puxa o fio e tira todos os pontos juntos. Dá a laçada na agulha para fazer o meu segundo ponto, puxo e tiro todos os fios juntos. Agora eu vou para o próximo ponto alto da lateral. Dou a laçada na agulha, venho dentro deste espaço, faço um meio ponto alto. Venho aqui. Aqui o próximo ponto, para ficar direitinho aqui, ó, eu vou colocar nesse espacinho aqui do ponto que a gente fez e vou colocar um meio ponto alto. Agora, dentro aqui deste ponto, eu coloco mais 2 meio ponto alto. Ó, o segundo. Venho aqui para esse espaço, coloco mais 2. Sendo que um eu vou colocar aqui nesse buraquinho aqui, ó. Então, vai ser por toda essa carreira aqui, onde eu tenho ponto alto, a gente vai colocando 2 meio ponto alto em cada ponto da lateral que eu tenho aqui, ó. Coloquei 2 aqui, venho pro próximo espaço, opa. Puxo aqui meu fio, vou colocar mais 2, sendo que é onde tá aqui esse ponto gorduchinho que eu ensinei para vocês subir a carreira com o ponto alto, fazendo um ponto baixo e uma corrente, é onde eu insiro aqui o ponto para fazer um meio ponto alto, ó. E depois venho aqui e coloco mais, e vou fazendo assim, então vocês vão trabalhar até lá a ponta, colocando 2 meio ponto alto em cada carreira aqui da lateral, ok? Trabalhei então daqui do início até a ponta aqui no último ponto, ó. Como eu aqui no início eu coloquei 3, só no início e no final a gente vai colocar 3 pontos. Porque aqui a gente subiu 2 correntes, que conta como um ponto, e depois colocou mais 2. Então, aqui no final também eu vou colocar no total de 3. Nas demais carreiras foram só 2. Então, aqui, ó, insiro um meio ponto alto, o segundo meio ponto alto, e aí aqui onde tá a corrente, eu faço mais
um meio ponto alto para finalizar aqui o último ponto com 3 da mesma forma que eu iniciei. Agora, para virar o meu trabalho e fazer a próxima carreira, a gente vai subir 2 correntes para dar a altura do meio ponto alto. Viro aqui o trabalho, dou a laçada na agulha, venho no ponto seguinte do lado aqui e faço um meio ponto alto e vou trabalhando agora ponto sobre ponto, um meio ponto alto. Ó, cada ponto da carreira anterior eu vou colocando outro meio ponto. E aí, vocês vão trabalhando, então, ponto sobre ponto, colocando outro meio ponto alto até o final da carreira. Vocês sigam trabalhando aí no de vocês, ó, que quando chegar lá no final eu volto. Então, essa carreira é só colocar um meio ponto alto sobre o ponto da carreira anterior. Chegando aqui no final da carreira, eu tenho aqui o penúltimo meio ponto alto, insiro aqui a minha agulha e faço este ponto. E também vocês têm que lembrar de fazer onde a gente colocou as correntes. Então, na segunda corrente que eu fiz, eu insiro ali a minha agulha, puxo e faço o último meio ponto alto. A próxima carreira também é uma carreira de meio ponto alto, então eu vou subir 2 carreiras, viro o trabalho, dou a laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto, insiro e tiro todos os pontos juntos e vou trabalhando ponto sobre ponto, colocando outro meio ponto alto. E vou trabalhando desta forma até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer o meu penúltimo ponto aqui neste ponto, e ali é onde estão as 2 correntes, vocês têm que lembrar também de colocar na segunda corrente, inserir a agulha, puxar e fazer o último ponto de vocês. A próxima carreira, vocês vão subir 3 correntes para ser o primeiro ponto alto e a quarta corrente, que vai ser a corrente de separação. Viro aqui o meu trabalho e agora dou a laçada na agulha, vou pular aqui este ponto, porque aqui nesse ponto aqui a gente já fez as correntes, que é o ponto deste ponto. Então, um ponto eu tenho que pular, que é este, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, dou a laçada na agulha, pulo um ponto da base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, dou a laçada na agulha, pulo um ponto no próximo, faço um ponto alto. Então, vocês vão repetir esta sequência de pontos até o final. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base e no ponto seguinte faz o ponto alto. Chegando aqui no final da carreira, ó, vou fazer uma corrente de separação, dou a laçada na agulha, vou pular aqui um ponto, venho no ponto seguinte, que é o penúltimo ponto, e faço um ponto alto. Porém, sobrou o ponto das correntes ali, e eu não quero diminuir nenhum ponto, então vou dar a laçada na agulha e vou fazer outro ponto alto aqui na segunda corrente que eu fiz da carreira anterior, e aqui no final, então, eu vou ficar com 2 pontos altos. Quando vocês forem fazer lá do outro lado, que vai ser a mesma coisa, vocês cuidem para ficar também na parte de cima aqui, os 2 pontos altos juntos ali, tá? Que os 2 lados têm que ficarem iguais e tudo que eu não vou mostrar do outro lado, só ali é onde vocês vão inserir a agulha, porque os pontos seguem a mesma coisa, tudo que vocês fizeram aqui, vocês vão repetir do outro lado. E assim está ficando, então, o nosso trabalho. A próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Então, eu vou subir aqui apenas uma corrente, viro aqui o meu trabalho, venho aqui no segundo ponto da carreira anterior, vou inserir a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Venho aqui na corrente, faço um ponto baixo. Aqui no ponto alto, outro ponto baixo. E assim eu vou trabalhando ponto sobre ponto, colocando um ponto baixo, onde tem o ponto alto, um ponto baixo, e onde tem a corrente, um ponto baixo.
Então, vocês vão trabalhando assim até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, que eu tenho um ponto alto, vou colocar o ponto baixo. E lembrando que aqui eu tenho uma corrente e um ponto alto. Então, eu tenho que colocar aqui na corrente solto um ponto baixo. E na terceira corrente que eu fiz para subir o meu trabalho aqui, eu vou inserir minha agulha. Ó, opa, que eu dei a laçada. E é ponto baixo. Ó, puxo aqui o fio e coloco o último ponto baixo. As próximas carreiras são de ponto alto. Então, para começar a próxima carreira, subo aqui 3 correntes. Se vocês preferem colocar só 2, também pode ser, para ser o ponto alto. Eu coloquei 3, viro o meu trabalho. E essa carreira é toda de ponto alto, então venho aqui no segundo ponto da carreira anterior e vou trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto, colocando um ponto alto em cada ponto da carreira anterior, ó. E vocês vão trabalhando, então, até o final, colocando um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Chegando aqui no final da carreira, tenho ali o penúltimo ponto baixo, coloco um ponto alto e lembrando da corrente aqui que eu fiz, que também tem que colocar um ponto alto, porque senão vocês vão estar diminuindo um ponto. A próxima carreira também é igual a esta, então vocês vão subir aí as 3 correntes, vão virar o trabalho e vão trabalhar ponto sobre ponto, colocando outro ponto alto. Então, aqui venho no segundo ponto e coloco um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vão trabalhando ponto sobre ponto, colocando outro ponto alto até o final da carreira. Chegando novamente no final da carreira, trabalhei aqui meu penúltimo ponto alto, lembrando que a gente sempre tem que fazer o último ponto onde estão as correntes para não diminuir nenhum ponto. Agora, vocês vão repetir mais 3 carreiras de ponto alto, exatamente igual a estas 2 que a gente fez. A não ser que o ponto de vocês seja muito folgado, aí vocês podem só fazer mais 2 e ficar com o total de 4. Eu vou fazer mais 3 carreiras aqui de ponto alto para a gente finalizar aqui, então, esta parte. Fiz, então, aqui as minhas 5 carreiras, ó, de ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Medindo aqui, até aqui, ó, essa carreira aqui, onde a gente começou a fazer essa lateral. Deu aqui o meu 6,5, quase 7, que é aqueles 14 centímetros que a gente tirou na parte da frente pra fazer aqui esse ponto. A gente tinha tirado 14 centímetros, então aqui eu tenho 6,5, mas agora do outro lado que eu vou fazer, vai ser aquela medida que eu tirei de pontos. Então, vocês também podem medir aí para ver se vocês aqui nessa parte precisam fazer mais ou menos carreira. Se eu fizesse uma carreira a mais, ia passar, então por isso eu deixei com os 6,5. Agora, aqui para arrematar, é só cortar o fio e finalizar aqui esta parte. Opa! E aí, a gente vai vir agora trabalhando deste outro lado. Agora, a gente vai trabalhar do outro lado, tudo exatamente igual como a gente fez deste lado aqui, mas eu fiquei de mostrar como eu vou inserir a minha linha aqui. Então, aqui neste ponto, eu venho aqui, ó, vou pegar o meu fio, vou puxar e vou fazer 1, 2 correntes. E aí, esse fiozinho que eu tenho aqui, eu vou ir fazendo os pontos por cima dele, que aí ele já fica preso na peça. Então, dou aqui a laçada na agulha, venho aqui dentro deste ponto e coloco mais 2 meio ponto alto, sempre segurando aquele fio. Venho para o próximo ponto, coloco mais 2
meio ponto alto. Venho no próximo, coloco aqui um ponto. E agora eu sigo trabalhando até o final da carreira, colocando 2 meio ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui. Lembrando que somente lá no final que vocês vão colocar 3 para ficar igual aqui ao outro lado. E aí, vocês vão repetir tudo exatamente igual que vocês fizeram deste lado, vocês vão replicar do outro lado. E aí, todos os pontos têm que ficar certinho. Lembrando da carreira aqui, que aqui no meu, na parte de cima, ficou os 2 pontos altos, então é aqui também, aqui neste lado, que eu vou ficar com os 2 pontos altos, para a peça ficar certinha, os 2 lados iguais. Então, vocês repliquem tudo que vocês fizeram aqui, agora deste lado, e aí eu volto pra gente fazer o fechamento aqui na frente.